Olá, mulheres maravilhosas do meu YouTube, como vocês vão? A gente dando continuidade aqui à nossa série Plantas e Negócios e hoje trazendo mais uma mulher muito poderosa que eu tenho o prazer de apresentar para vocês. O nome dela é Sunny Han. Falei certo, Sunny? Certinho. E, gente, o currículo dessa mulher maravilhosa é tão grande que eu não sei nem por onde começar e não dá para falar tudo, porque é do tamanho de um pergaminho do Egito. Então, vocês vão conhecendo aos pouquinhos, ela vai contando algumas coisas aqui para gente. Mas eu vou chamar ela de agora, depois a gente volta só para o nome, mas eu faço questão de dizer que ela é doutora Sun Han. E quando eu encontro uma mulher que é doutora, eu faço questão de dizer que ela é uma doutora, porque a gente sabe da grande dificuldade de uma mulher conseguir sobreviver ao mundo acadêmico e chegar a um doutorado. Então, toda vez que eu encontro uma doutora, eu faço questão de colocar isso nos holofotes, porque eu fico muito orgulhosa. E a gente precisa colocar nos holofotes tudo que a gente faz, do pequenininho ao grande. Se valorizar. Nós, mulheres, precisamos nos valorizar. E a Sônia está aqui com a gente hoje porque ela é uma empresária, além de uma acadêmica, uma estudiosa, já ganhou prêmios de empreendedorismo, de inovação. Ela tem centenas e centenas de curso conectados a bem-estar, qualidade de vida, a cura, que eu não consigo nem falar tudo aqui. Ela é da Coreia do Sul e veio para o Brasil. Ela vai contar um pouquinho da história dela. E uma das coisas muito interessantes é que ela já foi monja budista. E ela também vai contar isso para gente. Já teve vários empreendimentos, pelo que eu entendi. E hoje ela é fundadora da Amacus, que é uma marca que eu tive o prazer de conhecer e é muito maravilhosa. Também voltada a cosméticos naturais. E eu fiquei muito impactada e conectada com os produtos da Sânia. Suni, é tanta coisa para a gente conversar. Opa, que bom, né? E eu estou aqui para te ouvir, logicamente, para te fazer muitas perguntas. E eu quero que você se sinta bem à vontade. Eu quero primeiro que você agora se apresente, Sony pela Sony. Opa, né? Boa tarde. Primeiro, Palmeira, muito obrigado pelo convite. Eu sou uma admiradora do que você faz. Eu acho que na área de perfumaria, que é uma das minhas especialidades, você é uma das pessoas mais inovadoras que eu conheço. Então, queria deixar isso registrado. E também dizer que eu acho muito legal mulheres admirando mulheres. Nós temos sempre um pouco de preconceito, né? De elogiar, de admirar, de enaltecer. Eu acho isso assim super importante e tenho feito disso um exercício quase, né? Eu, por mim, eu sou uma mulher, sou mãe, que é uma coisa muito legal e bacana, né? Uma coisa que me define também. Mãe sola, como diz meu filho, não porque tive ele sozinho, obviamente, mas porque eu criei sozinho, né? Muito curiosa, né? Eu acho que um livro que me marcou muito foi o livro do Leonardo da Vinci, Os Feitos do Leonardo da Vinci, aquele livro que tem 2.000 páginas, abriu um portal na minha mente, aí eu quis muito me tornar nessa vida uma polímata, isso é, dominar diferentes saberes com facilidade, então eu me empenhei nisso, né? É, mulher da minha geração, nascida numa família asiática, patriarcal, eu tenho 5 irmãos mais velhos, é, imigrante, com 5 anos de idade, um tempo em São Paulo, depois muito tempo em Manaus, curiosidade imensa pelo mundo, então, assim que eu pude, comecei a viajar, e aí fui
tecendo a minha história, né? Porque, na verdade, o que eu percebo hoje, depois desse trajeto, que é longo, né? Eu percebo que você pode bordar a tua vida. Você não pode definir tudo na tua vida, né? Você não pode definir uma doença, a sua genética, etc. Mas você pode bordar, né? E assumir seu bordado também. Não pode chegar no final e dizer, detestei, entendeu? Sim, assuma teus BOs, né? Assume seus BOs e olha com orgulho, né, para o trajeto. Eu estou num ano muito feliz, porque esse é um ano que eu resolvi falar mais, né? Eu venho de anos que eu faço mais do que falo, e eu espero que essa fala inspire as pessoas, porque eu também sou muito inspirada pelas falas que eu escuto, né? Que Então, bonito. assim, meio sem modéstia. Eu costumo dizer que mulher nessa sociedade não pode ter modéstia. Não dá mais tempo para a gente ter modéstia, para ser modesta, não dá. Suni, eu quero começar com uma pergunta que eu começo com todos. Quando que os óleos essenciais entraram na sua vida? Quando que você conheceu eles? Eu acho que o interesse pelos óleos essenciais vem da perfumaria, né? Eu fui adolescente em Manaus, que é uma zona franca, então a gente tinha acesso a todos esses perfumes numa época que o Brasil era fechado para importação. Então, todas as maisons, esses perfumes mais comerciais, de nicho, de alta costura, a gente consumia em Manaus, né? Então, eu comecei por esse lado social do cheiro, digamos assim. Quando eu fiquei doente, mais tarde, né? Quando eu fiquei doente, eu me lembro de uma relação com gengibre. Eu tive um câncer, e um câncer que era, assim, muito agressivo, deram 6 meses de vida, uma coisa muito, muito traumática, porque eu tinha 30 anos, então era uma coisa muito... Estava completamente despreparada para ele, né? Mas eu me lembro do óleo de gengibre, que passava as náuseas, né, depois da químio. E ali eu comecei uma relação. E eu sonhava com plantas, anjos, né? E ali começou. Isso já tem 30 anos, então, ao longo desses 30 anos, assim, é fascinante, né, o reino botânico. Na verdade, o reino da natureza, todo ele é muito fascinante, né? Mas o reino botânico, ele é misterioso, né? Ele não é absoluto, né? Ele permite nuances. Então, eu sou bastante apaixonada. E aí que começou. Aí fiz vários cursos. Acho que Sim, todo mundo faz uma trajetória assim, né? sim, é verdade. E uma coisa interessante é que você já cresceu em Manaus, né? Você foi uma adolescente vivendo em Manaus, então você teve a possibilidade de ter muitos cheiros ao seu redor. Então você já teve aí Completamente. uma outra percepção olfativa do mundo que eu considero que provavelmente tenha sido muito rica, né? E a outra questão é que, geralmente, quando a gente vai para o mundo dos óleos essenciais, a gente começa muito pelas fichas técnicas. Tem gente até que esquece que ali dentro tem planta, porque vê aquele monte de frasquinho e esquece que ali tem uma vida, que aquilo ali é uma planta. Eu acredito que isso não tenha acontecido com você, porque você viveu com tanta planta, afinal, né? Crescer em Manaus, na Amazônia, eu acho que deve ser outro nível. Mas você sempre entendeu que os óleos essenciais eram plantas. Eu digo isso porque eu acho que você entende um pouco até uma crítica que eu faço das pessoas tratarem os óleos essenciais como matéria-prima. Uma matéria-prima que tem e esquecer que ali é uma vida, que aquilo ali é planta, é um ser vivo.
E para você isso foi sempre muito claro que você estava trabalhando, assim, porque a maioria é isso, é uma ficha técnica, eu fui para a ficha técnica, e só depois de muitos anos é que eu pensei, isso é uma planta, tem energia. Como é que é essa trajetória de você com as plantas? Já falou que o reino botânico para você é o mais interessante, porque ele tem muitas nuances, mas teve esse momento ou para você nunca teve isso? Assim, óleo essencial, você sempre soube que é planta, que tinha uma questão da energia? Na verdade, olha que interessante, né? Para mim, o óleo essencial pode parecer piegas, tá? Mas não é, né? O óleo essencial, ele é de verdade o âmago, a Uhum. alma, né? Então, é uma doação. Eu entendo o óleo essencial como uma doação da natureza para o benefício aí bem budista de Sim, todos os seres, né? Da forma que cada ser vai trabalhar aquela vida, né? Então, para mim, ele é repleto de vida e é uma doação e eu sempre tive muito respeito. Na verdade, eu comecei com os óleos essenciais muito mais místico, né? E sim. ao longo dos anos ele foi evoluindo para uma área mais Sim, científica. você fez o caminho contrário do pessoal. Eu fiz o caminho contrário, porque assim, quando no budismo você usa muito incenso, Sim, né? O incenso é um relógio, né? Não sei se você sabe, a haste do incenso ele conta um tempo até queimar, né? Então você tem aquela relação. É, no Moça, em Manaus, na Amazônia, como você teve recentemente, né? Você é cercada, você está numa bolha de cheiros. Quando você vai para uma floresta, você está numa bolha, né? De cheiros, de árvore, da água, tudo cheira ali, né? sim, Tudo cheira. Então, é uma relação que inicia misticamente, sempre me senti bem, inicia religiosamente, inicia espiritualmente, e assim, somente nos últimos 10 anos, eu me interessei de verdade de olhar essa parte mais fisioquímica, etc., porque queria fazer um diálogo mais específico para os objetivos do que eu estou pesquisando. sim. Né? E, Então, para mim é um ser vivo, em outras palavras. exatamente. E você foi monja budista, né? Fui. Conta um pouquinho disso pra gente, se você quiser, lógico. Não, claro, é parte da minha história, né? Quando eu fiquei doente, Palmeira, aí me deram aqueles 6 meses, você entra num profundo desespero, né? Sim, E, e na verdade, também a doença te enfraquece. Não só corpo, ela enfraquece sua mente e seu espírito. Você já vai, assim, você sente quase uma atração pela morte, porque você está tão fraquinha ali, tudo dói, né? Mas aí uma amiga minha, no Rio de Janeiro, me deu tipo um voucher na época para fazer uma sessão de acupuntura. Agora você olha para mim, aí diz assim, não, essa menina, essa senhora é asiática, vai entender tudo de medicina chinesa, etc. Mas pensa, eu não tinha noção de medicina chinesa, porque eu cresci em Manaus, nós éramos a única família coreana, eu cresci totalmente fora do contexto de colônia. Dali eu fui para os Estados Unidos, para a Europa, eu me achava mais europeia do que do outra que coisa, coreano. Uhum. era muito distante para mim. Quando eu fui fazer a sessão de acupuntura, essa pessoa colocou uma agulha, eu nunca tinha feito acupuntura, colocou uma agulha e tocou violão clássico. Aí, como é que eu entendo? Eu entendo que ali foi despertado o que vital.
Eu acho que quando você vai adoecendo, seu ki vai se esvaindo, né? Essa conexão com a vida. E essa pessoa soube achar um determinado ponto e soube despertar a energia vital. Ele cantou para a energia vital, como eu digo. Naquele momento, houve uma transformação. Ó, eu também tenho um gatinho. Houve uma transformação que meus exames mudaram completamente. Eu virei um caso médico. Caramba! Então, você Uau! vê, né? Aquilo já estava em mim. Eu só não sabia como trazer, né? Virei um caso médico. Nossa, participei com os meus médicos em inúmeras palestras, essas coisas todas. Mas hoje a gente sabe mais, né? Hoje a gente sabe que a gente não que a gente é matéria, mas tem essa coisa na matéria chamada energia. Então, é uma coabitação, né? Ali eu fiquei muito curiosa, né, Palmeira? Eu falei assim, cara, o que que é isso? Eu preciso descobrir o que é isso, né? E também eu cresci em colégio católico. Colégio católico Santa Doroteia, um colégio que eu amo até hoje em Manaus. O catolicismo tem uma coisa que eu acho linda, se bem usada, que é a devoção, né? A gente faz muita florzinha, que a gente chama, né? A gente faz um pedido e faz um sacrifício, uma mentalização. Isso é uma condensação de energia para aquilo acontecer, né? Então, eu era muito devota, devota de santos, adorava. Adoro até hoje. Eu achei naquele momento que eu renasci, porque eu já estava quase para lá, né? Para me dedicar à causa budista. São essas viagens que a gente faz, né? Sim. E eu fiz essa viagem e vivi profundamente essa viagem. Então, por 7 anos, mesmo com o filho, meu filho foi morar com meu irmão um período, porque eu entendi que eu precisava sobreviver àquilo, senão meu filho também ia ficar órfão, né? Porque não daria, né? E aí eu mergulhei. E a coisa interessante é que tem diferentes escolas de budismo, tem mais de 200 e poucas. E essa em particular é, eram pessoas muito estudiosas, monges médicos da medicina tradicional chinesa. Então, me possibilitou uma formação inacreditável. E mesmo que no final eu tenha me desligado de uma forma mais não tão tranquila, eu sou eternamente grata a eles, né? Porque abriram essa janela de conhecimento. Caramba, você passou por algo muito forte, que foi o câncer, né, um câncer desenganado, e aí ele te levou para todo esse movimento. Aliás, ele não, você se levou, né, porque foi uma escolha. E nesse momento, acredito que você, com essa conexão toda, deve ter ainda se conectado mais ainda com a natureza e com as plantas. Totalmente sonhava com anjos, com plantas, né? Você é como entrar num portal, na verdade, né? Então, mas também tem uma coisa muito legal, que é a continuidade das coisas, né? Eu acho que tudo que a gente aprende, porque antes disso, antes desse fato, eu já era empreendedora. Eu já tinha empreendido em tudo que era coisa que você pudesse imaginar. Vinha de um grupo familiar. Então, tinha passado por diferentes experiências de gestão e tudo mais. Então, isso daqui não se perde. Então, você vem trazendo a sua história, né? Você vem trazendo. E eu acho que a coisa que eu levei para esse período de monjado foi que eles tinham muita dificuldade de viver, né? Porque tem o voto de pobreza, tem uma coisa muito mal entendida em relação a ganho, a sobrevivência, a votos, etc. E aí foi quando eu falei, nossa, eu posso ajudar nisso.
foi um erro, tá? Mas foi muito interessante. Eu posso ajudar nisso criando espaço. Por quê? Porque minha mente empreendedora estava sempre pensando em solução. Ah, tem dificuldade de viver, então onde é que a gente pode achar esse Uhum. recurso? E aí eu conectava. E como spa já era uma experiência que eu tinha tido na Europa, eu criei uma coisa chamada Spa Zen. Então, Uhum. onde a gente utilizava a respiração, que é o grande vetor de condução, né, da meditação, é, nas terapias, né? E aí, banhos, e aí foi maravilhoso. E foram 18 anos. E foi muito interessante, porque esse recurso ajudou muita gente a praticar, né? Mas no Sim. final eu já não conseguia mais praticar, porque eram 28 unidades, eu só conseguia administrar, né? Aí o apelido virou monja executiva. Aí eu falei, bom, não tem sentido, né? Ninguém quer me ajudar nisso, então Sim. vamos. A vida daí veio a vida da empresária, da mulher que empreende, que aí a gente vê que a gente trabalha muito, né? E é um caminho solitário, porque é isso, ninguém quer ajudar, ninguém é um caminho um pouco solitário, né? Ser empreendedor, empresária. E é disso que eu quero falar agora, porque você tem uma veia empreendedora, você já empreende desde muito novinha. Hoje você está na frente da Amacus, mas você já teve em muitos lugares, você já empreendeu muito. E fala um pouco desses outros empreendimentos que você já teve. Você falou que já teve o SPA, que você já ganhou, inclusive, prêmios de inovação. Depois eu quero que você fale um pouco sobre isso. Mas durante esse tempo todo empreendendo, antes da Amacus ainda, qual você percebeu que foi a sua maior dificuldade como mulher empreendendo? Eu acho que rede. Rede é uma coisa difícil para a mulher, né? Se você olhar os homens empreendedores, né, sempre tem uma turma. Essa turma se ajuda, né? Leva É. conexões. é, Você tem toda uma coisa que é facilitadora, sem chorar miserê, tá? Porque não é meu estilo, né? Mas é assim, a rede que hoje nós temos mais, tá? Temos redes também híbridas maravilhosas. Mas quando eu comecei, a rede era tudo muito novo para a mulher, né? Se você pensar, há quanto tempo a gente vota? Há quanto tempo a gente pode ter uma conta corrente? Não que eu seja dessa época, tá, gente? Estou fazendo uma coisa mais histórica, assim, né? Mas, assim, é tudo muito recente, os direitos femininos, né? É, E essa coisa do recente, e essa coisa da mulher empreendedora, da mulher que vai à frente falar das coisas, da mulher que tem ideia, da mulher que é olhada do tipo, e quem está cuidando do teu filho, entendeu? Uhum. É, Todos aqueles olhares de julgamento, além dessa condição feminina, tinha um olhar de julgamento, como é que você pode, monja, estar lidando com dinheiro, Dinheiro, que coisa medo. suja, É. essa coisa assim. E para mim, é, eu acho que o maior desafio é a ausência de rede. Eu acho que se a gente tivesse uma rede mais preparada, né, e com menos julgamentos, também tem isso, né? Sim, Uma rede que aceitasse mais diversidade. Se você pensar bem, Palmeira, eu tive todas as situações, né? Eu sou asiática. Numa época, você não tinha o hype da Coreia. sim, Você tem o BTS Arirang hoje, né? Que é sim. maravilhoso. O de hoje está hypado, é Tá hypado, coreano. mas não tinha. As pessoas estranhavam, né? Mulher.
Meu filho é mestiço, né? O pai dele é franco-alemão, é uma pessoa que estudou, que também, sabe, esse monte de coisas que as pessoas não esperam, né? E por não esperar, julgam, né? Então, porque fica difícil para as pessoas classificarem, botar você numa caixinha, sabe? Não, essa é a pessoa que é asiática. Asiático é limpinho, certinho, bom de matemática, todos aquelas Uhum. pré-julgamentos. Não, essa é uma mulher. Não, essa é uma monja. Não, sabe? Aquele monte de caixinha. E nenhuma dessas caixinhas sou eu, né? Porque eu sou simplesmente a minha única expressão, né? Eu sou eu, Uhum. né? Sim. Então, quando você vai numa rede de mulheres, né? Assim como outras redes, acho que é uma coisa social, né? Não vou dizer que é só das mulheres, mas como ainda está em processo de amadurecimento, tem muito julgamento, entendeu? Uhum. Então, é necessário uma rede de mulheres sem julgamento, uma rede de mulheres que abraça a condição feminina. Sim, se apoiando, isso que você falou, abraçar a condição feminina. Né? Isso é bem importante. E durante esses anos também, qual foi a sua maior alegria, ou que você percebe que é um lado positivo quando mulheres empreendem, quando mulheres se tornam donas do seu negócio, não importa se pequeno, se grande, se mínimo. O que você sente que seria o lado mais positivo e que você pôde viver isso ou ainda vive? Eu acho que os empreendimentos femininos, assim como países dirigidos por mulheres, né, eles são sempre mais voltados para a vida, na grande maioria, né, sem querer generalizar. Sim, Eu acho que a gente tem imbuído em nós, né, a questão da vida, a gente gera vida. sim, Então, eu sempre sinto que existe essa coisa da vida que flui em todos os negócios femininos. Eu já até me perdi um pouco na questão, né? E a coisa não, que gente, eu mais curti mesmo, e uma coisa que me deixa numa felicidade absurda, é a possibilidade que empreender dá de você treinar e modificar a vida das pessoas. Então, ao longo de 18 anos, por exemplo, só de spas, né? Por essa rede de spas, a gente treinou mais de 1.000 mulheres. Isso é, eu dava aula para elas. sim, Demorava 3 anos para formar. Então, assim, pessoas que não tinham ensino médio, que depois hoje são doutores de medicina tradicional, de fisioterapia. Então, a coisa que eu sou, assim, verdadeiramente uma mãe coruja de muitas pessoas, é, com as quais, às vezes, não tenho nem contato. Mas eu sei, por exemplo, uma aluna minha virou uma pessoa incrível no tratamento de lipidema. Eu estou ali toda orgulhosa, curtindo, sim. né? Então, eu acho que essa questão de impacto, para mim, é uma questão fundamental. Então, o que eu sei agora? Uhum. Eu sei que a minha veia empreendedora é a minha expressão de criatividade e manifestação nesse mundo. Então, ele é muito maior, né, do que outras coisas, por exemplo, ser monja, ou assim, eu sempre vou por essa veia mais empreendedora, né? Depois eu sei que só me interessam negócios, né, de impacto, né, de Uhum. impacto positivo. Então, é ligado com a vida, de certa maneira, né? Também sei que adoro inovação. Então, as coisas mais mirabolantes que você puder pensar, eu penso também, entendeu? Eu Sim. acho tudo possível.
tudo possível num determinado momento, numa determinada condição, fazendo hiperlinks de conhecimentos, né? E aí você manifesta. Quando você manifesta, eu acho que vem essa outra parte, que é fazer crescer, né? Fazer crescer. Eu confesso que eu sou muito melhor em plantar, ter a ideia e fazer nascer do que fazer crescer, né? Então, eu sempre preciso de equipes para fazer crescer. Sim, precisa saber delegar. Sim. Que é algo também que as mulheres têm muita dificuldade de saber delegar, porque a gente é treinada desde criança, educada para dar conta de tudo. Então, a gente Impressionante, né, Palmeira? E todo mundo acha tão natural, né? Não é, por isso. Né? E, bom, você hoje está com a Amacus, e quero que você conte um pouco da Amacus, como que surgiu, e o que significa o nome Amacus? Amacus significa cosméticos da Amazônia, né? Uhum. Agora, como é que eu entendo cosméticos? Eu não entendo uma coisa externa que você só aplica, né? Eu entendo como uma relação que você tem com a grande estética de como é que você se manifesta, né? No mundo, né? E a Amacus nasceu na pandemia. Eu estava trabalhando com o Localvorista, que é uma outra empresa em Curitiba, né? E é uma agência de ideias e desenvolvimento da arte e da alimentação local, né? Na pandemia, eu falei, não, a pandemia, ele é fruto do que a gente está fazendo com o nosso planeta. Eu falei, não, eu acho que está na hora de voltar, né, para Manaus, para a floresta amazônica, que eu acho que é o grande palco de decisão, né, para a saúde do nosso planeta e impactar positivamente nas pessoas que mantêm. As pessoas que mantêm aquele bioma são os ribeirinhos, são os indígenas, são os povos da floresta. E aí, como é que a gente quer fazer isso na Amacus? A gente quer fazer isso através da saúde financeira, né? Causar saúde financeira, que é um dos grandes problemas das pessoas que estão no meio da floresta. Mantendo a floresta em pé, isso é, valorizando o ativo vivo mais do que o ativo derrubado, né, que é o madeireiro ou de pasto. E aí, para Amacus, a gente levou tudo, Palmira, todos esses anos de estudo, todos esses desejos, a ciência, a tecnologia, né? E a crença, né? Uhum. Porque, na verdade, eu acredito que o cliente da Amacus é um cliente, de certa maneira, mais desperto, né? Se eu for usar um Sim. termo, porque ele quer estar bem, porque se cuidar é um ritual, você não acha? É um ritual que você se toca, você se reconhece, você se olha. Então, para mim, é um ritual. Ao mesmo tempo, ele quer fazer o bem. Por quê? Porque também existe a beleza pele e cérebro, né? Que hoje a gente fala muito, né? Da neurociência, dos hormônios, etc. Então, ele quer isso também. Então, fazer o bem é causar um impacto nessas pessoas que estão cuidando de um ativo para todo mundo, morando Sim. ali na floresta. E também quer fazer o bem, isso é, manter o planeta vivo. Ele quer se sentir bem porque ele está ajudando e quer fazer o bem, porque eu acredito que se a gente refinar um pouquinho, essa é a nossa natureza. A Sim. natureza de fazer o bem, mas tem que refinar, né? Porque no mundo que tem guerra, que tem esse monte de coisa acontecendo, é difícil de olhar assim.
Então, eu digo que são os nossos 3 Gs, né? A gente quer estar bem, a gente quer se sentir bem e a gente quer fazer o bem. E tudo isso com produtos realmente incríveis. Eu adoraria que as pessoas pudessem sentir, brincar um pouco, sentir na pele, sentir o que ele faz, né? Já é tudo correto, assim. Isso que você está trazendo é muito importante, porque, de uma forma geral, eu percebo, e logicamente você sabe disso, que geralmente as pessoas que começam a se interessar por cosméticos naturais, por perfumaria natural, por óleos essenciais, são pessoas, e isso é importante para você que está ouvindo, quer trabalhar nesse mercado, que o seu público, e você também precisa ser assim, ter essa consciência de que não é um óleo essencial, não é uma matéria-prima, não é um negócio que você coloca. A gente está se conectando com pessoas que estão buscando por um mundo melhor, que ela quer saber o impacto, que ela quer saber quem faz, quem é que está na linha de produção, e é um público, sim, mais qualificado. Então, quem deseja trabalhar com isso, você, mulher que está ouvindo agora, você também precisa abrir sua mente para isso e entender que a gente não está vendendo só um produto para te deixar bonita ou um produto cheiroso. A gente está falando de algo revolucionário, né? Revolução no sentido de um cuidado que vai além do cuidado estético, é um cuidado da alma. E aí, Suni, você trouxe uma frase muito bonita. Você fala assim, se cuidar é um ritual. E é um ritual, principalmente para as mulheres. Eu gosto muito de falar uma frase: a maior resistência de uma mulher hoje é se cuidar, é ter o bem-estar dela, porque essa sociedade, ela quer nos matar, ela quer nos adoecer, é isso, ela quer nos adoecer. Então, uma mulher que para um momento no seu dia, em vez de tomar aquele banho rápido, correndo, louca, pensando em milhares de coisas, que é assim que a gente toma banho, né? Igual as malucas. Separar no seu banho, tomar aquele banho premium, se utilizar de produtos que têm essa cadeia produtiva e esse pensamento como o da Amacus, como que a Suni traz. Tudo isso tem a ver com uma melhoria e um impacto na nossa alma e em Gaia, né, nessa sociedade, no mundo, como uma forma geral. Então, a gente não está trabalhando com cheirinho, a gente não está trabalhando só com estética, é algo muito maior que isso, é algo muito profundo que pessoas como a Sani e as outras entrevistadas aqui estão trazendo. E que esse é o nosso público, ou pelo menos esse é o público que eu quero ter. Pessoas realmente interessadas numa estética da alma, né, numa Nossa, reconexão. que lindo! Então, eu tenho já os meus produtos da Amacus, pretendo ter mais. E a Amacus também vende óleos que a gente utiliza para criar os nossos perfumes, fixar os nossos perfumes, como óleo de pracaxi, por exemplo, misturado com alguns óleos essenciais, é maravilhoso. E aí você lê da onde que vem o pracaxi, da onde que vem os óleos que você está. Será que vem de uma cadeia que é sustentável? Será que o dono da empresa conhece os ribeirinhos, conhece essas pessoas? É isso que a gente quer ver. É isso que eu quero ver. Então, por isso que a Sony está aqui hoje também, porque ela é esse tipo de empreendedora. E por falar em, você trouxe algo muito bonito também, que você falou assim, porque quando eu trabalhava no spa, era eu que treinava as mulheres, era muita gente, então é muito gratificante para mim ver a história de uma pessoa, é isso, né? São empreendimentos de alto impacto da alma. E eu queria te perguntar, Suni, se nesses anos todos trabalhando com bem-estar e cura, se teve alguma história específica de alguém que você atendeu ou de alguém que você ensinou, alguma história que te impactou muito, que você lembra até hoje, uma história de transformação. Nossa, é difícil escolher uma só, né? Porque
ao longo desses anos, eu vi coisas incríveis, né? Eu vi... Eu acho que seria, assim, muito difícil escolher uma história. Eu acho que, assim, foi muitas pessoas impactadas de diferentes formas. Pra você ter uma ideia, Palmeira, a gente já salvou no spa uma pessoa que estava à beira de um infarte. Então, assim, só analisando os meridianos. E essa pessoa, e eu avisei, né? Olha, você vai ter um infarte, então é melhor você ir para o hospital, sabe os pontos de alarme, né, da medicina chinesa. Essa pessoa se transformou por completo depois. Então, assim, eu tenho vários casos, pessoas que estavam, eu acho que é uma situação assim, quase, sabe aquele acaso meio angélico, que a pessoa está para virar e de repente acontece? Então, eu tenho muitas situações assim. Tem situações de mulheres que saíram de casas, damas de, digamos assim, damas de sociedade, Sim. que viviam uma determinada situação, que foram totalmente transformadas por qualquer um desses negócios de impacto. Eu tenho também empresas, especialmente em Curitiba, eu fiz uma semana de sustentabilidade, então, assim, várias pequenas empresas foram impactadas com a questão da sustentabilidade, e muitas ganharam prêmio, porque levaram as ODS da ONU, então, elas falaram, nossa, eu nem sabia que isso existia, então, você mostra, diz qual é o caminho, então, impacto em negócios, impacto em vidas, assim, mulheres mais humildes, né? Mulheres que estavam, não é humildes a palavra, eu acho que é situação de, qual é a palavra, hein, Palmira? Quando a pessoa Situação de precariedade, né? que tem tudo Precariedade contra financeira. ela, sabe? Né? Então, eu tenho muitas mulheres que se formaram no ensino superior por conta dessa formação. Então, eu não sei dizer uma só, assim. Sim, é um coletivo, né? É um coletivo, né? E, Sônia, nesse tempo todo de empreendedora, empresária, uma mulher que já ganhou prêmio de inovação, trabalhando com o feminino, o que que você mais se orgulha de você como empresária? Como uma mulher empresária? Eu acho que é a resiliência, né? Eu acho que a inteligência também, né? Sim, Porque eu acho que você cultiva a inteligência, não é uma coisa assim. Acho que você não é IQ, entendeu? Não é uhum, QI, né? Eu acho que você busca, você lapida, né? Como é que você lapida? Fazendo hiperconexões, como eu digo. Por exemplo, eu adoro cozinhar. O que cozinhar impacta na minha perfumaria? Tudo, né? hum, A química da cozinha, a alquimia, né? Eu adoro poesia. O que isso impacta na AMA? Alguns produtos começaram com a poesia, né? Um perfume não nasce de uma palavra, então sim, tem essa coisa também sinestésica, né? sim, verdade. A Então, inteligência. eu acho que a inteligência é ter tempo para cultivar, não desistir de cultivar, porque a gente é sobrecarregado de muitas coisas, né? Eu acho que a inteligência, resiliência e liberdade, né? De liberdade, a liberdade é uma coisa muito interessante, né, Palmeira? É assim, você tem essa existência. Você pode até ter outras, né? Dependendo da espiritualidade que você segue. Mas, digamos assim, como manifestação, você tem essa existência. Nessa existência, você tem que escrever sua história. E você tem que ter orgulho da tua história, né? Então, eu nunca esqueço. Eu quero ter uma vida
que quando acabar, eu olhe para ela e diga assim, cara, que história legal, né, que você construiu. Parabéns, Suni, entendeu? E que história que impactou tanta gente, e que história que foi festiva. Hoje eu estou mais séria, né? Mas eu tenho um senso de humor, eu gosto dessa coisa mais nonsense, né? E abraçar todas as expressões. Eu acho que no tema plantas e negócios, eu acho que eu queria até colocar uma reflexão aqui, se eu puder, né? Lógico. Um empreendimento, ele não é desassociado de você na hora que nasce. Ele pode se tornar desassociado de você quando cresce muito, né? Sim. Quando cresce depois de um determinado. Então, é uma oportunidade de criar, de criatividade e de autoexpressão única. Por isso que eu acho que eu adoro empreender. Porque, na verdade, você se manifesta através do empreendimento. E também não precisa copiar, que é outra coisa que é muito chata. É muito chato. Às Você vezes que você não... copia os outros, você é muito chata, tem que Ai, ser meu autêntica. Deus, né? Ai, é muito chato, Você é. começa até a ter cautela para falar das coisas, porque assim, não é só seu tempo, é o tempo de milhares de pessoas, né? Eu tenho equipe, então tá todo mundo trabalhando naquilo. E aí, às vezes, eu falo, alguém é muito mais rápido que você, Sim. né? Até nome de produtos é impressionante. Então, eu acho que assim, se for fazer, pelo menos avisa, entendeu? Olha, eu gostei tanto, admiro tanto, posso utilizar o nome, sei lá, né? Mas eu acho que não tem necessidade de copiar, né? Não de copiar, tem necessidade de dialogar, porque a ideia está no mundo, né? É o grande mastermind do universo, mas não precisa copiar, né? Acho muito chato. Você tocou num ponto muito importante nesse Você mundo deve ser muito digital. copiada, né, Todo, é um Palmeira? saco. Mas é importante a gente falar disso, porque é uma coisa que me incomoda muito, a gente vai até vai fazer uma nota de pé de página aqui. É uma coisa que me incomoda muito desses coach macho, é que eles vendem assim, copia os outros, nada se cria, tudo se copia. Tem até um livro com esse nome. E isso também está levando o mundo do comércio digital e o marketing digital para um lugar muito chato, que todo mundo está sendo igual. Então, você vê uma pessoa fazendo algo que você vê que é da alma dela, que é uma autoexpressão dela, aí você vai lá e copia, daqui a pouco tem um monte copiando, e aquilo perde, vai perdendo uma beleza. Uma das coisas que eu falo muito com as minhas alunas é, para você, no meio desse oceano, você ter o seu holofote, você vai precisar ser você. Porque se você copiar Completamente. os outros, você não vai conseguir se manter. Copiar os outros, você se mantém por um tempo, mas você não vai abarcar aquela história, você não vai ter sustentação, né? Não vai ter fixante para manter essa história, vai ter nota baixa para manter esse perfume. Então, Essa história não é tua, essa história é do outro, faça a sua história, criatura. Né? É importante. É muito não, importante focar nisso. eu acho que assim, eu acho que quando a gente está estudando, né, a gente replica, porque tem professores, né? Então, os professores orientam, você replica uma fórmula, replica um perfume, replica um pensamento, replica. Mas a grande oportunidade do empreender é você manifestar sua, sua uniqueness. Como é que a gente diz? Sua singularidade, né? É, E essa singularidade nem sempre é originalidade, concorda? exatamente. Nem sempre, né? Mas às vezes você pegou aquela copaíba que está disponível ali para todo mundo e de repente olhou para ela e disse: Cara, minha copaíba tem laranja, entendeu? Uhum. Aí
vai numa criação com laranja, né? Todo mundo tem os mesmos ingredientes, né? Como você vai ligar, como você vai narrar, como você vai articular, Exatamente, a narrativa é seu, é seu. não é? Você, que precisa ser. Mas a gente tocou num ponto aqui que depois a gente pode um dia até voltar a falar sobre isso numa outra série, que isso também faz parte do patriarcado, do machismo, esse lugar de não criação, de não expressão, de de só fazer copia, cola. E isso tem a ver, você falou uma frase que é muito matriarcal. Você falou, o empreendimento não é dissociado de você. É uma oportunidade de criar e você colocar no seu mundo uma autoexpressão única. Isso é um pensamento patrilinear, isso é um pensamento do feminino. É porque o feminino é que ele se autoexpressa, é que ele cria, ele transborda, ele jorra o tempo todo, cria. E a gente deixa voar, né? Deixa voar. E nós, mulheres, a gente não pode entrar nessa ideia de que, ai, olha, aquela pessoa fez aquilo, é muito legal, deu certo, agora vamos todo mundo fazer igual, porque é isso que dá certo. Não. Pelo contrário, eu comecei a dar certo porque eu nunca olhava para esses coach mais e falava, não quero fazer isso. Eu tenho um negócio dentro de mim que eu quero fazer do meu jeito. Então, isso que você está trazendo é um pensamento extremamente matrilinear, que é o pensamento de transbordar. Essa ideia de que o que é bom já está feito. Não, gente, a gente tem muita coisa para criar, nós somos seres humanos, seres vivos incríveis, né? A gente transborda. Então, a beleza está justamente no que só vai sair de você, eu quero ver. Eu quero ver essa expressão, eu quero ver a expressão de todos. Então, essa frase que você falou é o suprassumo do feminino. Depois você devia fazer uma feira com todas as suas alunas, sabia? Sim, um dia a Né? gente Ia vai ser fazer. maravilhoso, né? A gente já fez, a gente fez Pensou? um congresso em 2022, foi um congresso, primeiro congresso de perfumaria natural e terapêutica, foi no Rio de Janeiro, e parecia a Convenção das Bruxas, na verdade, foi maravilhoso. Não é legal? É Todas as maravilhoso. E no formas, próximo você expressões, estará. pareceres, né? Assim, no próximo, com certeza, Por né? favor, trazer essas mulheres maravilhosas todas. Eu tenho mais uma pergunta para a gente poder fechar e um pedido. E aí eu amo fazer essa pergunta, na verdade é a minha pergunta predileta. Se você fosse uma planta hoje, que planta você seria? Ai, meu Deus! Eu fico entre a copaíba, a árvore de copaíba, pelo momento de hoje, né? E a rosa de Saron, pela minha ancestralidade, Que né? lindo! Que é a flor símbolo da Coreia, né? Uma flor de resistência, que é, Nossa, como é o nome, a rosa de Saron ou hibisco, né? eu Ela não sabia disso, que ela é símbolo da é Coreia, Mungunwa, é o nome, né? que é E a a copa hibisco, hã? é uma hibisco. É uma hibisco, e ela é uma hibisco que tem origem bíblica, né? Chama-se rosa Sim, de que é a rosa Saron. de Saron. Exatamente. E aí eu tive um momento quando eu visitei a Coreia, porque qual é a simbologia? A simbologia é resistência, né? Porque Sim, ela floresce, floresce em situações, floresce muito tempo, né? E tem uma resistência, que é bem a história da Coreia, Coreia. né? Da Que Coreia do Sul. interessante. A Coreia é pombagirada, porque a hibisco é a flor das pombagiras também por resistência. Olha só, A que Coreia é uma lindo, mulher né? virada, Não, toda e vermelho, né? vermelha, Então, exatamente. você vê que é todo imaginário, assim, é muito bonito, né? E eu acho que a Coreia mesmo tem um lado muito italiano, para dizer a verdade. Eu sempre É achei mesmo. que eles são os italianos da Ásia, né? Como temperamento. Sim, São passionais, né? Falam alto, dançam. Era conhecido como o povo que dança, né? Já na idade primordial das Coreias,
né? Que bacana. Então, e a copaíba, porque a copaíba é muito incrível, Palmira. A copaíba, ela me emociona, sabia? Ela é assim, ela é emocionante, né? É. O breu também é emocionante, Sim. mas o breu é dramático, né? Parece assim, você olha Adoro. aquela árvore chorando, né? É verdade, ele é canceriano, o Breu Branco, ele chora. E a copaíba não, ela tem uma coisa que eu acho que assim, ela tem uma nobreza, sabe? Ela tem uma nobreza e é ela é assim a árvore da grande medicina para mim, da floresta. Todos os produtos da Amacos e mesmo da Extraordinários, que é a minha outra marca de botânica, eu sempre coloco a copaíba, nem que seja um ar de copaíba, sabe? Aquele 0,001, que é bem um floral assim, eu coloco, só para a pessoa sentir aquela proteção da medicina da floresta, né? Então, a copaíba, para mim, ela é uma emoção. Eu sinto vontade de chorar, só de falar. Eu tô emocionada aqui também, porque numa entrevista anterior eu falei, acho que foi a do Lázaro que eu falei, que hoje eu seria uma copaíba. Ah, Mas eu quero te contar uma história, então, para a gente se emocionar juntas, todas eu nós. vou chorar, hein? Nessa última viagem agora para a Amazônia, eu estava com um grupo só de mulheres, e a gente entrou lá na floresta, e aí a gente foi lá na Copaíba, e aí a Copaíba, a gente sabe, né, que tem que, para quem nunca viu, tem que fazer um buraco na Copaíba, no tronco, e aí ficar esperando ela, né, despejar ali o óleo no buraco. Às vezes ela não quer, então ela é uma planta um pouco misteriosa, ela é para dentro, ela é tímida, no sentido assim, não gosta de muito barulho, então até os rapazes que foram conosco lá, os ribeirinhos, cantaram para ela uma música, e aí quando ela fica com uma estaca nesse tronco, aí quando você puxa a estaca, o líquido sai. E aí, as minhas alunas que estavam comigo falaram uma coisa muito bonita. Estava chovendo muito, mas assim, muito. Então, Torrencialmente. a gente chegou lá com aquela chuvarada. Eu falei, gente, a Copaíba nem vai querer dar o ar da sua graça hoje, porque com essa chuva. E a gente, todas mulheres, olharam para aquela Copaíba completamente molhada, aquela chuva caindo, aquele monte de mulher na frente dela em silêncio. E aí o rapaz tirou a estaca, caiu, mas era muito óleo de copaíba, assim, mas caiu, e aí a gente falou assim, é uma mulher parindo, tendo um parto normal agora. E a gente, em silêncio, olhando para uma outra mulher Eu estou arrepiada aqui. parindo. E eu fiquei muito emocionada, chorei, acho que muitas choraram. A gente não vê porque estava chovendo muito, não tinha nem como ver uma outra, e O céu chorando também, né? E aí elas tiveram essa percepção, né? E depois uma das alunas veio conversar comigo e falou: a Copaíba é uma mulher parindo, você viu aquilo, a gente viu. Então ela tem uma energia de uma feiticeira, de uma protetora, de uma mãe. A É a grande deusa louca mãe, né? feiticeira, tipo, é muito bonito, gente. Quem tem essa experiência, quem puder ter essa experiência de ir lá ver, é uma coisa muito impressionante, a força dessa deusa, porque ela é uma deusa. Ela é uma deusa. Ela é uma E deusa. ela tem ela tem um cheiro muito sutil. Uhum. É uma madeira com cheiro sutil. A seiva, a resina, o Uhum. óleo essencial. Tem que ter muito. E ela cura tudo, né? Você sabe Sim, que na Amazônia, se você tiver uma afta, você passa o dedo e coloca ali, in natura mesmo, né? Ela te impressionante. abraça por todo. Tô com problema na orelha. Você passa com Copaíba, Tô inflamada. da Copaíba, né? E eu acho que ela é, nossa, né? Isso que você falou, né? Uma árvore parindo é muito forte, né?
Eu vou para a Amazônia com você na próxima. Não, nós vamos juntas, a gente vai Vamos, buscando tudo para vocês. né? Suni, para a gente terminar, eu quero que você deixe uma mensagem para as mulheres que estão nos ouvindo agora. E a gente não sabe, né, o que você está fazendo aqui, que está ouvindo. Talvez seja uma mulher que deseja empreender nesse ramo, talvez seja só uma mulher que chegou nesse mundo dos aromas agora e que vai descobrir que quer empreender. Mas qual a mensagem de mulher para mulher que você quer deixar para elas? Eu sinceramente acho importante manter vivo seus sonhos, né? Para manter vivos seus sonhos, você tem que saber sonhar. Para saber sonhar, eu acho que você tem que despertar a intuição, né? Mas também tem que saber olhar o mundo e ver todo esse conhecimento que foi produzido e saber extrair disso uma composição, né? Então, eu acho que é isso. Saiba sonhar a sua composição. Que lindo! É um perfume, né? É um perfume. Sim. É Eu um adoro, perfume. né? Eu acabei de fazer, vou lançar um de flores, né? Olha que lindo! Né? Mostra aí pra gente, deixa eu ver. Não, esse daqui é meu frasco, não vai ser assim, né? Sim, mas eu adoro ver. Toda vez que eu vejo uma mulher com um frasco na mão, eu falo, aí é bruxa, adoro. Ah, que louco! É a maior alquimia, né? Momento bruxa, assim, despertar suas conexões. Sim. Eu amei, né? Eu espero também que ajude as pessoas, né? Porque eu acho que o maior impacto que a gente pode ter, né, de alguma forma, ser de ajuda para outras pessoas, contribuir, né? Sônia, foi um prazer ter você aqui. Espero tê-la mais vezes aqui. Quero te agradecer por esse tempo precioso que você nos deu. E para você achar a Sani, a Amacus, eu vou deixar o link aqui embaixo, o site, para você procurar ela, ter acesso a esses produtos maravilhosos. E para você que quer aprender sobre perfumaria natural e terapêutica, se iniciar nesse mundo, dias 7 e 9 de abril, a gente está com a Semana Perfumaria Terapêutica. Então é só você se inscrever aqui no link que está aparecendo. Está num valor super acessível para você poder participar também. Gente, muito obrigada. Sani, muito obrigada mais uma vez de você estar aqui no nosso canal YouTube. E eu sou muito, muito grata por esse encontro de mulheres. Um abraço de baunilha em todas. Um abraço em você, Sani. E coraçãozinho, não sei por a mão. direito. Os jovens fazem assim, que eu descobri que são Assim, coração. né? É assim que eu faço. Na minha época era assim, agora é assim. Tá mais prático, né? É mais prático. Então, muito amor, muito obrigada, né? Muito obrigada, Palmeira. Muito obrigada, Sani. Até uma próxima. Opa! Um beijo, pessoal. Tchau, Beijo. tchau. Tchau.